Olá, galera, muito boa noite. Adailson Cruz e Daniel Damasio, o Negritude e o Pérola Negra, né? Dessa vez, numa roupagem diferente. Estávamos no rádio, agora viemos para o canal do YouTube. E o canal do YouTube é Cast Black Sport Show. Muito boa noite e vai ser um podcast daqueles, falando sobre esporte, falando sobre a paixão nacional que é o futebol. Boa noite, Daniel Damasio. Boa noite, Adelson Cruz. Boa noite a você, nosso amigo YouTubenauta, né? Agora, para quem nos acompanhou durante os meses aí do ano passado, 6 meses, né? 6 meses aí na madrugada aí também no dial do rádio, agora estamos também no tubo, né? Entramos no tubo aqui do nosso Cast Black Sport Show, a novidade que vem chegando para você ligado com a gente, você já, nossos inscritos, a gente está chegando, no caso do Adailson, um pouco mais experiente, no meu caso, primeiríssima vídeo aqui, primeira vez aí entrando nessa tubosfera, né? Como diria o Marcelo Taz, um tubo infecto, assim, mas nós vamos trabalhar, fazer o melhor para que não seja tão infecto assim, mas a gente vai trazer com muita qualidade, com muita responsabilidade, com a marca registrada que você conhece, que acompanha na Crônica Esportiva Sergipana, uma discussão de alto nível, aí, com leveza, mas também com profundidade e seriedade que o público merece. Nós vamos continuar falando de todos os esportes, Sim. Mas também falaremos sobre o futebol local, futebol nacional, futebol internacional. A gente sabe que o futebol é a paixão de todos e, obviamente, muitos que vão nos assistir querem saber das novidades desse esporte, as novidades do futebol. Portanto, vai ser um podcast leve, mas com entretenimento e garantindo qualidade que nós trouxemos lá do Daio para o canal do YouTube, que é o Cast Black Sport Show, né, Daniel? É isso aí, Cast Black Sport Show, já no seu canal, no nosso primeiro vídeo, né? E aquele convite de sempre, né? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e ative as notificações aí para outros vídeos e as novidades que a gente está preparando com muito carinho para você. E você já inscrito, seja um dos nossos primeiros inscritos aí, começando conosco essa caminhada agora em videocast no YouTube, no Cast Black Sport Show. E nós não podemos esquecer, Daniel, dos nossos patrocinadores. Eles estão vindo com a gente, né? Acompanhando aqui, investindo, né? Seus talentos, né? No podcast. Nosso também. Fechamento. E um abraço aí para os nossos queridos patrocinadores. Valor Imobiliário. Valor Imobiliário. Aliás, Delta Expresso, né? A cafeteria. Também temos a Master Conte Contabilidade e Gestão Empresarial, do nosso amigo Valdson. E a Valor Imobiliária, do nosso amigo Haroldo Franca, conectando sonhos. E você quer agregar valor ao seu sonho da casa própria, do seu empreendimento, do seu AP, da sua vista panorâmica, é só contactar a Valor Imobiliária. 22 anos, vim agora caminhando para 23 anos, conectando lares, negócios e sonhos. E também temos a Controla Inovações e Tecnologia. A Controla, que é há mais de 10 anos como referência no mercado de segurança eletrônica em Sergipe, entregando segurança real, confiança e inovação. E outra coisa, né? Não podemos esquecer, obviamente, daqueles nossos ouvintes lá do Rio Esportivo, né? Que agora estão também nos acompanhando aqui pelo tubo, né? Agora já na hora de morfar, assim, de nossos ouvintes, nossos madrugadores, que também, quem está assistindo de madrugada também vai poder assistir de madrugada também, mas agora morfando para os Cat Blaskers. É isso aí. Então, acompanhe conosco o nosso programa. Volto a dizer, inscreva-se em nosso canal, compartilhe,
dá lá o seu like e eu tenho certeza que você vai gostar e nós vamos fazer o melhor possível para que você possa realmente ter no nosso programa todas as informações relativas ao esporte, ao futebol, ao seu time do coração, aos campeonatos estaduais, aos campeonatos, às competições da Confederação Brasileira de Futebol, da Conmebol, enfim, vai ser um show de informação esportiva, não é, Dandan? É isso aí, o Dadá. Dadá e Dandan entraram no tubo e conta com você conosco no Cast Black Sport Show aqui no YouTube. Lembrando, entraram no tubo, não entraram pelo tubo, tá? É. Que fique bem claro isso, né? Exatamente, né? Também. Dependendo aí do tubo, aí lá ele. Pois é, os campeonatos estaduais já começaram, né? Campeonato sergipano, paulista, baiano, campeonato cearense, campeonato carioca, enfim. Um show de futebol na sua tela, na tela da TV que você escolheu para assistir. E também aqueles que gostam de ir ao estádio, obviamente, estão felizes pela volta do futebol, não é, Dandan? Exato, né? E agora dentro do chamado Plano Schaut. O que é o do Plano Schaut? É o pacote para ajustar o calendário, porque por muitos anos aí o problema do calendário aí vinha assim de uma cantilena de um rosário de lamentações, dizendo que porque não temos tempo aí para jogar, o jogador aí toda hora, jogador tá cansado, não tem tempo aí para isso aí. Quero viver um pouco aí também aí, mas o Schaut veio a algumas ideias, algumas cabeças iluminadas dentro da CBF se juntaram e montaram um calendário até plausível, né? Porque nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Nem tanto mais jogos para os times de elite de primeira divisão que tiveram que repartir o elenco aí em estadual, Libertadores, Brasileiro aí, e nem tanto aos clubes que jogam 10 dias, jogam um mês, 2 meses e depois fecham o ano inteiro. Nós estamos, então, vivendo uma era da bagunça mais organizada. Exatamente. Organizar a bagunça, organizar o caos, né? Se é que é possível, né? E esse ano nós vamos ter Copa do Mundo, né? Sim. E já pensando nisso, a CBF fez um calendário aí para que os estaduais diminuíssem as datas e o Campeonato Brasileiro da Série A começa agora no mês de janeiro, exatamente no dia 31, né, Dandan? No dia 31 de janeiro. 31 de janeiro. Sim, dia 28, né? Porque eu já estava ligado aí já com os estaduais, porque exatamente quando vai começar o brasileiro, vai ter estadual começando, né? Claro que são realidades diferentes. A exemplo do Campeonato Paraense, que deve começar já para o meio do mês, dia 24, um campeonato de Roraima, né, deve começar lá para fevereiro, do Amapá, os campeonatos ao norte do Brasil, quando você tem estado, onde a maioria dos estados só tem times na Série D, justamente na última divisão do campeonato nacional. Aí para tentar dar um pouco de equidade aos estados, aos clubes desses estados, aí que veio o chamado Plano Schaut, né, que é a organização do calendário. E aí houve essa flexibilização. Os estados com um calendário mais apertado, São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul e que tais, já começaram. É isso por conta da quantidade de equipes que disputam esses campeonatos. Por exemplo, o Campeonato Paulista são quantos clubes? São 12 clubes. Mas eram 16, caiu para 12. Isso, exatamente. E tem o Campeonato Carioca também, né? Que tem um bom número de clubes que fazem parte aí dessa competição estadual. Aqui em Sergipe nós temos 10 clubes, né? E um campeonato que tem a mesma formatação do ano passado, né, Dandan? Mesma formatação, 10 clubes, aí a primeira fase um tiro único, né? Um tiro curto de 9 rodadas, e aí avançam 7, sendo que um direto para semifinais e 6 para chamar a repescagem. Quartas de final ou meias quartas de final, porque enfrentam 6 times, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto,
passam 3 e aí vão cruzar com o campeão da primeira fase e aí fazem semifinal e final. E falando nisso, já vamos comentar com vocês, né, a respeito do que aconteceu nessa primeira rodada do Campeonato Sergipano de Futebol. 5 jogos, não é? Sendo 2 jogos no sábado e 3 jogos no domingo, né? E aí a gente vai falar sobre esses jogos, quais foram os placares e como vai ficar, ou, aliás, como ficou a classificação nessa primeira rodada. Também iremos falar sobre os jogos que irão acontecer já na próxima rodada, meu caro Daniel Damasio. E já começou entregando tudo, entregando gols, polêmicas, entregando surpresas. Não vá me dizer que teve polêmica de arbitragem também. Sim, Ah, tivemos polêmicas de arbitragem. E pasmem, polêmica de, até futebol. polêmica de arbitragem não pode faltar, né? Claro, Tropiá teve agora a torcida do América na bronca por conta de um gol anulado no primeiro tempo. Eu estava impropriável, viu? Eu assisti tudo, eu comentei e vi. Olha, gente, meu Deus. Mas vamos começar do começo do princípio inicialmente. Começou já com o choque dos campeões entre Desportiva e Aracaju. Havia uma expectativa para essa novidade, né? Primeiro com 4 times da capital, algo que não se via desde 97, com Confiança, Sergipe e os saudosos Vasco, o Vasquinho do Aracaju, e o Olímpico Leão da Caserna. Agora, o Confiança, o Sergipe, a Desportiva Aracaju, campeão da Série A2, e o Falcon. Falcon, que, criado na Barra dos Coqueiros, se migrou para a Zona Sul de Aracaju. E tivemos, no sábado, Desportiva Aracaju e Confiança. Num momento, deu-se a impressão de que a Desportiva Aracaju ia surpreender com o que prometeu o técnico português, né? Quer dizer, voltamos a ter um técnico português depois do Daniel Neri no Sergipe, o João Carlos Barros, da Desportiva, que o time ia para cima, que o vamos marcar em cima, vamos subir a ponte, vamos subir as linhas, marcar, não deixar o Confiança sair e tal, para cima deles e vamos lá. E aí foi perdendo fôlego, aí foi ganhando aí, e o Confiança começou a encaixar o jogo dele, apesar de que não, para muita gente, o Confiança não jogou bem, mas encaixou 1-0 lá com um gol de Wendel, né? De um belíssimo gol, que ele fez o corte no zagueiro e chutou no canto do goleiro, no canto esquerdo. Para ser sincero, eu gostei muito do início da Desportiva. Começou jogando bem, tocando bem a bola, né? Imaginei que a Desportiva Aracaju iria, sabe, melar o piso da Associação Desportiva Confiança. Mas no segundo tempo a gente viu o cansaço, não é? O cansaço tomou conta da equipe da Desportiva Aracaju e o Confiança reagiu, jogou um pouco melhor do que jogou no primeiro tempo, acabando fazendo aí, né? Não só porque os 3 gols, né? Pregou, não, assim, como diria fisicamente pregou, aí cansou e o Confiança saiu, mas também porque o Luizinho corrigiu algumas posições, fez as substituições que precisava e botou já o Danielzinho, aí que acabou fazendo o terceiro gol, aí botou já algumas correções de rota e chegou aos outros 2 gols. O primeiro com o Lohan, no segundo tempo, e o terceiro com o Danielzinho. Você entendeu as 5 substituições feitas pelo técnico João Carlos? Foi a chamada substituição kamikaze. Substituição kamikaze porque, assim, quebrou o meio de campo, entraram com jogadores ainda entrando na sintonia, na vibe do jogo, né? Então, chamado, como diria a antiga escola, frios. Eles entraram frios. Aí trocou 5 de uma vez, aí não seria cadenciar essas substituições? Olha, vamos tirar se for trocar a linha de frente aí que seja, né? Mas aí vamos botar assim, um ponto esquerdo aí para
funcionar, vamos ver como botar um atacante, aí tirar um meia, aí botar um outro meia aí para fechar a casinha, também assim, sentir passo fazer as a substituições em sequência, isso. para ir testando e tal, porque É. realmente ele mudou praticamente o time inteiro, E quebrou. né? E quebrou, realmente quebrou, né? Quebrou ali que matou o raciocínio lá do jogo da área esportiva, né? Do É. que ela queria. Toda a formação tática, Sim, né, foi mexida. E é isso aí. Vamos falar do jogo do Lagarto com o Falcon, que foi também no sábado, e o placar foi de 2-2. 2-2. Lembrando, os gols do Confiança da área esportiva Aracaju foi do Wendel no primeiro tempo, Lohan e Danielzinho no segundo tempo. Lagarto e Falcon, os gols foram de Jefferson Baiano e Lucas Bessa para o Lagarto e Railson e Patrick. O Lagarto saiu na frente com o Jefferson Baiano, o Falcon virou com Railson e Patrick e o Lucas Bessa empatou para o Lagarto. Só que no primeiro tempo houve um susto. É um lance que preocupou a todos, né? Inclusive teve 10 minutos de atraso por causa do goleiro Kelvin do Lagarto, num lance banal de jogo. Né? O camarada não teve culpa Uma naquele lance, fatalidade, né? é a fatalidade que acontece, que o jogador não está imune, não dá escapar disso. E o Kelvin, ele foi para a dividida com o Jefferson Baiano e aí levou a pior na dividida. E também aconteceu a fatalidade de sair com suspeita de fratura na tíbia e na fíbula. E aí teve 10 minutos, saiu de ambulância, aí foi para o hospital e tá passando bem, tá se recuperando e agora tá o processo de recuperação. Quem já fazemos os votos de uma pronta recuperação para o goleiro Kelvin do Falcon. Muito bem, eu não estava no jogo, também não assisti depois, né? Mas eu soube através dos colegas de imprensa que foi um bom jogo, né? O Lagarto foi superior jogando em casa, mas não conseguiu sair com um resultado positivo. Já começou a primeira rodada com esse empate, que eu acredito que não era o que o torcedor lagartense queria e nem a equipe do Lagarto também queria, né, Daniel? Exato, né? E foi agora até dentro do a, chamado X1 dos técnicos, um dos quadros lá também nas minhas outras tribunas, né? Que eu participo, né? O X1 dos técnicos aí, o João Carlos e o Luizinho na Desportiva e Confiança, aí também veio o Luizinho. Agora, esse seria um X1 interessante, né? Entre o Alan Dotti do Lagarto e o Silvestre dos Anjos do Falcon, aí, que veio do Rio de Janeiro. Ele tinha vindo da terceira divisão carioca do Rio de Janeiro, né, campeão com Petrópolis, e aí trouxe e o Marley, que é o CEO, né, o homem, o, o manager, né, o John Textor lá do Falcon, que ele veio do Rio, conhece o pessoal e trouxe aí o Silvestre aí já nessa experiência. Ele ainda está pegando já a experiência de futebol sergipano. E me pareceu já um duelo interessante. Também não, assim, por conta do horário também, eu fui cobrir também Desportiva e Aracaju, e Desportiva Confiança, e a gente vai sabendo en passant, né? A gente vai passando sabendo por tabela do jogo que foi Falcon e Lagarto. Mas deve ter sido um jogo interessante, né? Com o Falcon aí também conseguindo a virada, né? Um jogo mais reativo, e o Lagarto tendo mais o domínio. Muito bem, passando aí os jogos do sábado, né? Nós vamos então falar sobre os jogos de domingo. Foram 3 jogos, né? O primeiro jogo aí, vamos destacar do domingo, América 2, Sergipe 2. O América abriu o placar, né? Eu estava no estádio acompanhando. O Sergipe empatou e virou. E aí, aos 45, 46 minutos, a equipe do América, que lutou bastante, né, que teve um domínio maior de jogo, acabou empatando o jogo e foi um placar justo, na opinião da torcida do Sergipe, mas na opinião da equipe do América, né, e parte da imprensa, o placar foi injusto porque teve um gol anulado. O juiz marcou uma falta de ataque, impedindo aí que o América
saísse com a vitória diante do Clube Esportivo Sergipe. Um jogo que teve várias expectativas por conta das novas figuras, né? O América, que vinha de uma interessante campanha do ano O ano passado, passado fez uma campanha sensacional. grande trabalho lá do Carlinhos Propriá e também da diretoria do Joaquim Feitosa e toda a equipe lá do América. Aí manteve parte do time, trouxe alguns jogadores, a exemplo do Wesley Ceifador, trouxe o Wesley Ceifador E aí, marcou um gol ontem, fez viu? o gol, aliás, fez 2 gols. Isso. Um não valeu, aliás, ele participou da primeira jogada, do gol que não valeu, inclusive fazendo a falta no Carioca, no zagueiro do Sergipe, né? Aí ele subiu, aí houve o choque do Ceifador com o Carioca, aí ceifou a bola pro Berimbau. Aí Ceifador e Berimbau também. Essa dupla que pode dar samba, viu? E o Berimbau fez o gol. Só que o árbitro foi lá e apontou. Apontou falta, né? E também. Para muita gente, disse que não houve. Olha, eu vi o vídeo, tá? Eu vi na hora, ao vivo, não notei falta alguma. E depois eu vi o vídeo e também confirmei que nada deveria ser marcado ali naquele lance. Tanto Mas a arbitragem achou. o América, inclusive, lançou nota, horas depois, Sim, sim, sim. nota contra a arbitragem do Marcel Felipe Martins e equipe. Marcel Felipe Martins, Rodrigo Guimarães Pereira, o Rubens Santos Filho e Rafael Santos Andrade, segundo o meu caderninho, né? O caderninho nunca falha. Aí dá para fazer a nossa a dupla do cashback, analógico e digital. Então, segundo o meu analógico, quarteto de arbitragem do Marcel Felipe Martins foi bastante contestado pela torcida ribeirinha. Eu posso destacar alguns jogadores da equipe do América que fizeram um grande jogo, né? O Wallace Obina também, a novidade na equipe do América. Ele, Né? Ele foi quem fez a jogada para um bonito gol do América, ali pelo lado esquerdo, né? Ele acabou cruzando e o jogador acabou fazendo o gol. Não lembro agora do nome do jogador, Ceifador, o Wesley ceifador. Ceifador. E aí, uma boa participação também do Chuva, né? O Chuva também teve uma grande participação ontem, inclusive O show que teve no ano passado. foi muito botinado ontem, viu? No Foi. primeiro tempo, a equipe do Sergipe, aí os jogadores do Sergipe, arrepiou em cima do Chuva. E o Chuva, no segundo tempo, continuou fazendo um belo jogo e acabou ajudando sua equipe no empate que para eles foi uma sensação de derrota. Eu conversei com o presidente Jorginho, né, Jorge Júnior, da equipe do América, e ele ficou assim muito insatisfeito com o placar, mas muito satisfeito com o futebol apresentado pela equipe do América. Manteve o shape. Manteve shape. Manteve o shape. Agora, na parte do Sergipe, do William de Matia, aí tudo novo. Para você ter uma ideia, em relação ao ano passado, não ficou ninguém. Tipo Capitão Nascimento, não vai ficar ninguém. Não, PH é do ano passado. PH do ano passado. PH do ano passado e olhe lá. Agora o resto ele não ficou quase ninguém. Aí teve algumas impressões aí que o primeiro tempo insosso. Primeiro tempo aí já não teve. Domínio total da equipe do América. Sim, do América. O América poderia ter aberto o placar e ter ampliado, porque o América teve chances, mas esbarrou na falta da qualidade para botar essa bola para dentro. Exato. Qualidade, assim, de você acertar 2, 3, 4, 5 passes, Isso. sequência de passes. Então, o primeiro jogo foi muito isso aí. Calor, como chamado sol do meio, lua do meio-dia, e um sol para cada cabeça, né? E aliás, parênteses para reclamar a bronca da torcida do Sergipe naquele setor de frente, em frente às tribunas, o pavilhão social lá do Vó Feitosa, que é a parte coberta da parte da torcida da América. E a torcida visitante fica lá, descoberta no solão. Mas mesmo assim, Daniel, a torcida do Sergipe compareceu. Foi um número muito interessante. Foi guerreira, porque não aguentar aquele sol lá. Exatamente. E o que eu quero destacar na parte do Sergipe é que o gol do Sergipe de falta, né, de bola parada, os dois foram de bola parada, mas o gol de falta foi muito interessante, foi muito bonito, do zagueiro, né? O gol do Juliano. Juliano. O Juliano. Aliás, o Juliano que entrou no segundo tempo. Que entrou no segundo tempo. É verdade. Aliás, o meia,
o camisa 10, o cérebro eletrônico que o time do Sergipe precisa, aí também já tem um nome. Então, um eureka o William de Matia teve, foi o Juliano. Aí seria um questionamento para a torcida colorada. Não seria a hora e a vez do Juliano ser titular? Não só do Juliano, mas também do Andrei, que entrou muito bem. Andrei, E o Andrei sassaricou ali no ataque, do meio para o ataque da equipe do Sergipe e conseguiu desenvolver um belo futebol. O Sergipe mudou um pouquinho o jeito de jogar logo depois da entrada do Andrei. Aí eu pergunto, não seria o momento do William de Matia colocar o Andrei para jogar de primeira, né? É isso aí. Andrei e Juliano. Andrei e Juliano. E aí, o destaque, o último destaque aí vai para o empate do América. Aí também já tem soluções na frente e o Sergipe precisa ter soluções atrás. Muita solução. Muitas. Inclusive, no lance do gol também foi Se o Sergipe, foi algo conclusivo que precisa ter algum ajuste ali na defesa. se o Sergipe pega um ataque fulminante, ele seria goleado. Essa é a verdade. Vamos para o outro jogo, né? Guarani 3, Dourense 1. Olha aí, o Guarani chegando com tudo. O ano passado fez uma belíssima campanha. Inclusive, o Guarani, esse ano, vai disputar a Copa do Brasil, né? Não, Não? o América. Ah, é o América? É o América. Ô, Adailson, Aí você está ficou- confundindo Jesus com Genésio, Pois é. né? Então, o Confiança, o Itabaiana, campeão e vice, Falcon e América. Ok, então, gente, é o América que vai para a Copa do Brasil. Então, Mas já falamos do América. O Guarani quase chegou lá. Ficou Isso. em quinto e o Sergipe quinto ou sexto, aí eu não sei. O Sergipe foi o O sétimo. Sergipe foi o sétimo, Foi. mas o Guarani foi longe. Foi longe. E aí promete ir longe também a depender do cartão de visita que teve lá em Porto da Folha, um placar olímpico 3-1 no chamado duelo de gerações. De um lado você teve o Galo, que a gente chama lá de Galo Buraqueiro, lá de Porto da Folha, né? Que os moradores lá de Porto da Folha, carinhosamente aí chamados de buraqueiros. E o Galo Buraqueiro teve o de Steve Almeida, de apenas 30 anos. Do outro lado, o Dourense, lá o herói, vamos dizer, quer dizer, o grande sobrevivente do campeonato Naulite do futebol sergipano, de primeira divisão, aí faz aí campanhas aí de sétimo, oitavo, campanha aí para escapar, e resiste aí, de muita resiliência lá, o trabalho do Ronaldo, né, que eu conheço lá já de vários anos aí, o Ronaldo, presidente do Dourense, e quase que no mês passado aí contactou o mais experiente técnico em atividade, o Edmilson Santos, que o seu apelido de jogador é Balada número 7, né? Foi um grande ponta-direita na época do Itabaiana, do Sergipe, do Sport, chegou a jogar também em Portugal nos anos 70, e técnico de muita experiência, de quase todos os grandes clubes. E já rodou por vários clubes do estado, né? Do Sergipe. Já. Né? E o Dourense, agora com Edmilson Santos, com 76 anos. E no duelo de gerações, o Steve, de 30, levou a melhor. Ok. E no último jogo. Detalhe, você ainda quer detalhe? Outro detalhe, tinha o gol mais rápido. O primeiro gol foi logo o mais rápido do campeonato. Então, espera a gente sentar, relaxar, quer dizer, não, vai, caixa. Foi o gol mais rápido, foi o primeiro gol do campeonato. Filinto, com sabe quantos segundos? 12 segundos. 12 segundos. 12 é aquele segundos tipo gol fulminante, né? É um gol fulminante. Quer dizer, o campeonato nem pensou, nem começou e já estava 1-0 para o Guarani. Olha aí. 1-0 e aí de 3-1. Caio e Jorge Guilherme completaram o placar para o Galo e o gol de empate que chegou aí quando estava 1-0, ainda no primeiro tempo, Aldair fez o gol para o Touro de Dores. Muito bem. E o último jogo que nós tivemos foi ontem também, né? Às 17 horas, lá no estádio Etelvino Mendonça, Itabaiana 1, Atlético Gloriense 0. Um gol de Isaac. Isaac fez para o Itabaiana um placar de 1-0 e segundo já informações lá de Itabaiana, para quem viu o jogo lá,
Foi o Itabaiana mais presente, né, mais dominante, né, e era o favorito para o confronto, né, que no duelo de vice-campeões o Atlético Goianiense eh, manteve o Jorginho e também agora no trabalho do Thailson, né, Thailson que agora é presidente, Thailson ex-Botafogo, e que é filho de da terra, e agora assumiu como presidente lá também, manteve o Jorginho, aí também fez o time, aí teve a a estreia e o Itabaiana, mais preparado, com mais calibre, né? Que fez amistosos aí também, com o Roberto Fonseca, agora de técnico, né? O experiente Roberto Fonseca. E o Itabaiana fez 1-0, começou bem, aí vai seguindo o trabalho, né? Para a Confiança Itabaiana, a impressão que eu tenho é de um trabalho. Os clubes de nacional, porque vamos incluir Sergipe e Lagarto para que vão para D e o Confiança Itabaiana para C. Já vão para um preparo para o estadual, mas também de olho no Campeonato Brasileiro, que vai ser puxado. Então você acha que Confiança e Itabaiana começaram bem no campeonato, porém ainda precisa de uma Precisa de muitos de, ajustes. de um gásinho melhor, de ajustes para que a gente, o torcedor vislumbre, quem sabe, uma final, né, entre Itabaiana e Confiança, ou Confiança e Itabaiana, nesse campeonato sergipano. No Campeonato Sergipano, a Confiança Itabaiana vai com mais fichas. São os grandes favoritos. Não diria favoritos, mas o que tem mais fichas e mais credenciais para poder brigar pelo título. Mas podem vir surpresas por aí. Um dos quesitos para isso seria estar frequentando a Série C do Campeonato Brasileiro ou não, na sua opinião? Pode ser sim. Assim, o estadual já deixou de ser parâmetro de muito tempo, né? É o nosso filósofo o Guerrinha, né? O filósofo ao sul do Brasil, aí, o Guerrinha, dizendo que o estadual aí se tornou um grande engana-bobo. Aí veja aí, o Inter também, o Inter que teve títulos gaúchos aí também. No ano que caiu e no ano que quase caiu, foi campeão estadual. Ganhou o estadual e achou, tá bom, vai time que se ganha não se mexe. Mexe sim, vai ter porque é outro nível, outro patamar, um outro sarrafo, né? Um sarrafo numa outra altura. Aí sobe o sarrafo em campeonato nacional e aí vai ter que dançar conforme a dança. Ok, muito bem. Bom, então vamos a falar para vocês sobre como ficou aí a tabela de classificação do Campeonato Sergipano de Futebol. Primeira rodada, quem ganhou, 3 pontos. Quem empatou, 1 ponto. Quem perdeu, 0 ponto. Então vamos lá. Aos que ganharam, Confiança, Guarani e Itabaiana, 3 pontinhos aí na tábua. E América de Propriá, Falcon, Lagarto e Sergipe empataram seus jogos. Atlético Gloriense, Dourense e a Desportiva Aracaju, esses perderam na rodada e vão ter que correr um pouquinho mais na segunda rodada para tentar compensar aí as suas perdas. E o saldo de gols aí vai diferenciar a ordem. Aí pela ordem, Confiança com saldo 3, Guarani saldo 2 e Itabaiana saldo 1. E na lanterna, o Atlético Gloriense -1, o Dourense -2 e o Desportivo Aracaju -3. Então vamos aos próximos jogos da rodada. Na sexta-feira vai ter jogo pelo Campeonato Sergipano de Futebol, viu? É muito raro ter um jogo dia de sexta-feira, mas vai ter sim jogo na sexta. Dia 16, Falcon enfrenta o Itabaiana, né? Já no sábado, no Ariston Azevedo, o Dourense enfrenta o América. Também no sábado, no Batistão, Sergipe enfrenta a equipe do Guarani. Jogo duro, tá? Para o Sergipe. E no Edson Oliveira, no domingo, o Atlético Gloriense vai pegar a Desportiva Aracaju. O reencontro, né? Vai com sede, porque já perdeu o primeiro jogo aqui para o Confiança e vai querer descontar isso aí no Atlético Gloriense, que fez um grande jogo contra o Itabaiana, apesar de perder lá no Etelvino Mendonça. E o Confiança enfrenta o Lagarto no domingo, na Arena Batistão. Vai ser também um duelo de gigantes, porque
tanto o Lagarto como o Confiança são times que, durante os campeonatos, os últimos campeonatos sergipanos, vêm disputando grandes jogos e a gente espera realmente que seja um grande jogo. Tá, então, um retrato do que foi a primeira rodada do Campeonato Sergipano 2025, na sua primeira rodada. Falamos de Campeonato Sergipano e agora vamos dar uma pausa para o café. Bom dia, boa tarde, boa noite, café. Que café a gente lembra cafeteria, e cafeteria a gente lembra Delta Expresso. Delta Expresso que tem uma loja de conveniência, um convenience store, e tem uma cafeteria de extrema qualidade, aí onde você faz aquela pausa para tomar aquele café gostoso, aí aquela pausa por dia que o dia exige, e toda uma estrutura bem aconchegante para você curtir a sua pausa para o café. Muito bem, Delta Expresso, cafeteria, você encontra ali no Ferreira Costa. Também você encontra outra loja no Shopping Rio Mar. Também tem a loja do aeroporto, né? E aí, Delta Expresso Cafeteria, com uma série de blends, café brasileiro, café do Kuwait, café da Venezuela, café da Colômbia, né? Do Afeganistão. São vários blends exclusivos para você escolher. E aí você saboreia o melhor café expresso do mundo. Delta Expresso Cafeteria. Master Conte, vamos falar também da Master Conte, para você botar as contas em dia. Você tem o seu empreendimento, você tem até mesmo para você tá chegando o leão, né? Você quer manter sua relação de boa com o leão, aí também para ele não fazer o toque-toque, né? Agora, quem é o leão? Aí é bom estar com as contas bem ajustadas e é bom você contar com os serviços da Master Contes Contabilidade Empresarial e Gestão Empresarial, presente há mais de 30 anos no mercado, ajudando e dando um apoio legal às empresas sergipanas. Muito bem, vamos falar do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista que também iniciou nesse sábado, né? E foram 6 jogos. E esses jogos a gente percebeu aí que os grandes clubes do estado tiveram aí uma incongruência em termos tanto de placar como de participação. Incongruência. Incongruência esportiva. Que incongruência foi essa? Poderia ser uma incontinência, né? Bom, então vamos à incontinência, né? Uma incontinência, né? Lá ele. Pois é. Nada de surpreendente, a não ser o que seria a zebra, né? Só que não tão zebra assim, pela condição que os dois times estão no Campeonato Brasileiro. O Mirassol, que já é a grande realidade do futebol brasileiro, não é mais um projeto, não é mais aí um sonho, já é a realidade de uma campanha espetacular que fez no Campeonato Brasileiro, manteve a forma e fez 3-0 no São Paulo, do qual a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, né? Porque o presidente já está na marca do pênalti. Então, o que mais poderá vir lá para as bandas do Morumbi? Mirassol 3, São Paulo 0. Aí o Santos venceu também o seu jogo, né, contra o Novo Horizontino, 2-1. O Palmeiras venceu a Portuguesa por 1-0, né? A Portuguesa ainda já no seu trabalho de retomada, e o Palmeiras juntando os cacos de 2025, né? E o Corinthians, o chamado misto quente, né? Porque poupou jogadores aí devido à maratona da Copa do Brasil, emplacou 3-0 na Ponte Preta, e focando nos resultados principais do Campeonato Paulista. Tivemos também um Veloclube, né, que jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O placar foi 0-0. E o Noroeste de Bauru, olha aí o Noroeste, gente. Enfrentou o Bragantino em casa. No caso, o Bragantino jogou fora de casa, jogou lá em Bauru e acabou vencendo o Noroeste pelo placar de 1-0, né? A polêmica do momento é a situação do tricolor paulista. São Paulo vem numa situação financeira drástica e essa situação financeira do São Paulo
ela reflete no campo de jogo, reflete no departamento de futebol, né? E a torcida do São Paulo está atônita. Por quê? Porque a torcida espera o pior do São Paulo no ano de 2026. Fala-se até, meu caro Dandan, em rebaixamento no Paulista e no Brasileiro. Situação que financeira muito provocado pela situação política, né? Porque o Casares aí, quem está mais por dentro das mumunhas dos bastidores, dos corredores do futebol paulista aí, não tá tão feliz, não tem boas impressões da gestão do Júlio Casares. Aí por conta e também do quadro político do São Paulo, né? A gestão anterior, que foi a gestão do Aidar, ela já foi muito ruim. E o Aidar faz parte da gestão do Casares e o Casares substituiu o Aidar. Ou seja, tem muita corrupção dentro do contexto dessas gestões, né? Aí a palavra-chave. Aí também, E a aí, questão da corrupção, a mutreta, aí também que se tem gente séria dentro do Morumbi, tem corrupção, tem mutreta, apura, pune e paga. e são muitos os fatos que estão inseridos nessa corrupção são paulina. Tem casos a ver com shows, casos a ver com venda de jogadores, compra de jogadores. A bilheteria do São Paulo também está inserida nesse processo. Camarotes que ninguém sabe como foram vendidos os camarotes, alocados, e também como ingressos desses camarotes foram ali... E até dirigente abrindo empresa, quer dizer, uma carrada de empresas, a gente abrindo 15 empresas, deu até no Fantástico. Sem falar em dinheiro sendo transferido para a conta de dirigentes do São Paulo. Então a situação do São Paulo é caótica. O time não vem bem, não foi bem no Campeonato Brasileiro, apesar de estar na 8ª posição, se eu não me engano, foi 9ª. E 3 meses de salários atrasados e também de direitos de imagem. Então, uma vergonha para o time do São Paulo que, Dandan, a gente tinha o São Paulo, pelo menos nos anos 80 e 90, como time modelo, né? Quem olhava para o São Paulo Futebol Clube apreciava, até torcedores e rivais, né? Dirigentes de times rivais apreciavam a forma do São Paulo dirigir o futebol. E hoje, nos anos 2020, a gente vê a situação caótica que o São Paulo enfrenta na justiça e na polícia. Então já temos aqui no futebol brasileiro aí um sintoma para você rezar aquela história. Quem é de rezar, reze. Quem não é de rezar, que reze também. O time tem uma reportagem do seu time no Fantástico, então reze, porque o seu time pode ir a pique. Já foi com o Cruzeiro, 2019, quando estourou um escândalo lá do Messinho. Já houve lá com o Flamengo, na época da presidente Patrícia Amorim, né? Com o Corinthians quase foi. Corinthians aí porque teve a torcida se mexeu, se mobilizou aí também, levou o time nas costas. Teve também com o Atlético Mineiro. E agora teve com o São Paulo. Teve com Vitória da Bahia aqui perto, né? Também. Seu time apareceu no Fantástico, reze, vá, ajude, vá. Pegue o seu time nas costas, porque a coisa tá séria e pode ir a pique. O São Paulo apareceu no Fantástico, agora o torcedor vai ter que se mexer e o conselho do Deliberativo de São Paulo vai ter que se mexer. Inclusive está agendado para sexta-feira uma reunião extraordinária para votar o pedido de impeachment do Júlio Casares. E o jogador
A E marca o jogador Luciano, ontem, em entrevista, depois do jogo, ele pediu à torcida para não abandonar o clube. Então veja em que situação chegou. São Paulo, quem te viu, quem te Isso. vê. Aí eu vejo alguns que têm canais, né, são paulinos, que têm canais, chamando jogadores de vagabundos. Agora imagine, Dandan, o time deve 3 meses de salário e direito de imagens aos jogadores. E o formador de opinião chamar o jogador de vagabundo porque o time não vem bem e eles acham que os jogadores estão fazendo corpo mole porque não receberam. Não é dever do clube pagar, da empresa pagar? Tá devendo, paga. Então já é uma obrigação. Né? O Corinthians que estava, né, assim, quando ganhou a Copa do Brasil, aí teve a mobilização, teve a mística toda aí no Corinthians, mas estava com o presidente empichado, tá também com transfer ban às costas e tava com 3 salários atrasados também aí. E o Osmar Stabile, o presidente lá, do Tampão lá, que também que era para ser o Augusto Melo, só que foi empichado, né? Também porque fez muita coisa errada, né? E vamos combinar que o modelo associativo no futebol brasileiro aí foi um retumbante fracasso. Já não faz mais nada do que eles fazem sentido dentro desse modelo associativo. E o Osmar Stabile se vangloriar. Conseguimos pagar, derrubamos os transfer ban, estamos colocando as contas em dia também, aí como se fosse um mérito. Não é mérito, não fez mais porque é obrigação. Obrigação. É verdade. Então, assim, é aquela história. Político e dirigente de futebol não tem mérito, tem obrigação. E tudo para ontem. Ok. Nosso programa, viu, você que está nos assistindo, e eu gostaria que você se inscrevesse em nosso canal, que você desse aquele like, compartilhasse, né, o Cast Black Sport Show, porque realmente vai ser um podcast que vai trazer assim muita coisa boa, muita informação para você. E nós teremos dentro do podcast, né? Teremos o quadro Golaço Golaço Negritude, né? E também teremos pisada de bola, pisada de bola e mais o toque do o passado. toque do passado. Serão quadros rápidos, né? Onde a gente vai estar aqui trazendo coisas interessantes do passado do futebol, né? Dos fatos que marcaram negativamente e dos fatos que também marcaram positivamente, meu caro Dandan. E temos também já nas nossas redes sociais, além do YouTube, também o nosso corte no Instagram. Também já estamos preparando aí já os chamados cortes, né? Que aí não é Tramontina, mas é também os cortes rápidos aí, todo dia. O nosso programa é semanal aqui no YouTube e no Instagram tem os cortes que você vai conferir também as pílulas de Cast Black, as pílulas Black, as Blacks do dia, dentro do nosso Instagram e também das nossas redes sociais, que a gente já está começando a abastecer. E também ajudar a destravar um pouco a minha. Porque não sou lá um cidadão de rede social, de Instagram, de WhatsApp também, mas aí você vai conferir, siga o nosso perfil no YouTube e também no Instagram, o Cast Black Sport Show, que a gente vai trazer já os cortes também, os melhores momentos do nosso programa e, claro, os nossos programas da íntegra do YouTube. Nesse programa inicial de hoje, nós não teremos os quadros Toque no Passado e nem também o Pisada de Bola e nem o Golaço Negritude. A não ser que o Dandan queira finalizar o programa de hoje com a sua Pisada de Bola e o seu Golaço Negritude. Assim, a pisada eu já tenho. Aí também o segundo gol do América. Aí também que foi mérito do América, claro, mas teve o demérito do, do lance da defesa do Sergipe e do goleiro, o Felipe Gonçalves, que acabou sendo expulso, né? Que houve a defesa rechaçou mal, né, que houve uma bola cruzada. Ele fez grande defesa, fez uma boa partida. Só que no lance do gol, ele acabou indo
circunstância de jogo, tudo circunstância de jogo. Ele saiu como último homem, Muita sede ao perigo de pote. gol, saiu da área e fez a falta. E aí, o goleiro fez falta fora da área, ou meteu a mão fora da área, cartão vermelho. E não vai jogar na próxima partida contra o Guarani. Então vai ficar a responsabilidade do Reinaldo. O Reinaldo, o segundo goleiro que foi lá do time do Sergipe. Mas, para um time profissional aí que quer de uma responsabilidade, de uma camisa pesada com o Sergipe, aí também não pode estar com esse tipo de falha primária, né? Também. Então, em nome do nosso patrocinador Valor Imobiliário, nós vamos então para ao Golaço Negritude. Agregando valor ao seu sonho da casa própria, da sua visão panorâmica também, do seu empreendimento, né? Sempre conectando lares, negócios e sonhos e o que há de bonito, né? E o que é bonito a gente mostra e agrega valor, agregando com a Valor Imobiliária, que tem mais de 22 anos conectando lares, negócios e sonhos e transformando imóveis em conquistas. Abraçando o nosso querido Haroldo Franca, e tem o projeto Atleta de Valor. Não deixe de conhecer o projeto Atleta de Valor e o Bolsa Atleta de Valor, que vem revelando novos e grandes nomes, grandes valores para o esporte sergipano. Então, meu Golaço Negritude de hoje vai para o gol do Sergipe, aquele gol de falta do Juliano. Eu achei assim um golaço, né? Preciso, ele bateu forte, firme, né? Sem chance para o goleiro da equipe do América. Meu Golaço Negritude hoje Fecho contigo. é o gol do Juliano. Pois é, então fechou. Fechou. E a pisada de bola? A pisada de bola vai pro o lance lá a polêmica da arbitragem e do Sergipe. Tá? Aliás, um jogo que concentrou o que é o melhor e o pior, né? Também da rodada aí do América e o Sergipe. E também fico o golaço, eu citaria também o Filinto, o gol rápido, o gol relâmpago, né? Que pode ser o gol mais rápido do campeonato, logo de primeira, né? É aquela história, aquela bola no ângulo, né? Não deixa de ser realmente um golaço, né? Mas a pisada de bola eu fico com essa falha aí da defesa do Sergipe, aí do lance do gol do América, e também a polêmica do gol anulado, né? Que houve uma falta que as imagens gravadas aí também, já reproduzidas aí, demonstraram que não houve, e a bronca do América em lançar uma nota aí repudiando com a postura da arbitragem do jogo entre América e Sergipe. A minha pisada de bola, eu vou seguir o relator também, né? O gol anulado pelo árbitro Marcel Felipe, não é isso? Marcel Felipe. Que viu falta onde não tinha. Então, essa é a minha pisada de bola. Gente, nós estamos encerrando o podcast Cast Black Sport Show de hoje, né? E pedindo, né, para que você nos acompanhe, que você se inscreva, compartilhe o nosso link, né? E que você também dê o seu like aí, para que a gente possa atrair mais pessoas para todas as terças-feiras, às 19h30, a gente está trazendo informações esportivas para você. Então, no nosso Black Horário, nossa Black Data, do nosso Black Canal, terça, 7h30 da noite, seu encontro marcado com o Cast Black Sport Clube, agora com os nossos Cast Blackers conectados aqui. Na companhia de Valor Imobiliária, Master Conte Contabilidade e Gestão Empresarial, Controla Inovação e Tecnologia e também Delta Expresso Cafeteria, né? O melhor café expresso desse Brasil afora. Adelson Cruz, o Negritude, e Daniel Damasio, Pérola Negra, se despede de vocês e esperando na próxima semana com Cast Black Sport Show. Até o próximo.